Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele, e disse: Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te direi. Peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti, e à tua semente, eu darei todas estas regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão, teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz, e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaque habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. E ele disse: Ela é minha irmã. Pois ele temia dizer: Ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que, quando ele já estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaque, e disse: Eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste, ela é minha irmã. E Isaque lhe disse: Por que eu disse? Para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse: O que é isto que tu nos fizeste? Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua esposa certamente morrerá. Então Isaque semeou naquela terra, e recebeu no mesmo ano 100 vezes. E o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu e foi adiante e cresceu até ser muito grande. Porque ele tinha posses de rebanhos, e posses de gado, e uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram. Porquanto, todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus haviam fechado e enchido com terra. E Abimeleque disse a Isaque: Sai de nós, pois és muito mais poderoso do que nós. E Isaque partiu dali, e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaque cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus os haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou os seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale, e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço, e contenderam por aquele também, e chamou o nome dele Sitna. E ele partiu dali e cavou outro poço, e por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele disse: Pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei, e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali, e invocou o nome do Senhor, e armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaque cavaram um poço. Então, Abimeleque foi até ele de Gerar, com Alzate, um de seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe de seu exército. E Isaque lhes disse: Por que vindes a mim, visto que vós me odiais, e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã, e juraram um ao outro. E Isaque os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaque vieram, e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado, e lhe disseram: Nós encontramos água. E ele chamou Seba. Por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Basimate, filha de Elon, o Eteu.
que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando os seus lampiões, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com os seus lampiões. E, tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. E à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para nós. Mas ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. Então o que receberá 5 talentos foi e negociou com eles, e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que receberá 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que receberá 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então, chegando o que receberá 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que receberá 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento, eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei, e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com os juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e rende de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e deste-me de comer, eu tive sede, e deste-me de beber, eu era um estrangeiro, e me acolhestes. Despido, e me vestistes, eu estava enfermo e me visitastes, eu estive preso, e fostes até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te alimentamos, ou com sede, e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro, e te acolhemos, ou despido, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos visitar-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: na verdade eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos,
a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, e não me destes de comer, eu tive sede, e não me destes de beber. Eu era um estrangeiro, e não me acolhestes, despido, e não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou um estrangeiro, ou despido, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhes responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo que quando não fizestes ao menor destes, não o fizeste a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ester capítulo 2. Depois destas coisas, quando a ira do rei Assuero foi aplacada, ele se lembrou de Vasti, e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: Busquem-se para o rei jovens virgens e formosas, e que o rei designe em todas as províncias do seu reino oficiais, para que eles possam reunir todas as jovens virgens e formosas no palácio de Susã, na casa das mulheres, sob a custódia de Hegai, o camareiro do rei, guarda das mulheres, e que sejam entregues as suas coisas de purificação, e que a donzela que agradar ao rei seja rainha no lugar de Vasti. E isto agradou ao rei, e ele assim o fez. Ora, havia um certo judeu, no palácio de Susã, cujo nome era Mardoqueu, o filho de Jair, o filho de Simei, o filho de Quis, um benjamita, que havia sido levado de Jerusalém com os cativos que haviam sido levados com Jecônias, o rei de Judá, os quais Nabucodonosor, o rei de Babilônia, havia levado consigo. E ele trouxe a Adassa, isto é, Ester, a filha do seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a criada era formosa e bela, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomou por sua própria filha. Assim, sucedeu, quando o mandamento do rei e o seu decreto foi ouvido, e quando muitas donzelas reuniram-se no palácio de Susã, sob a custódia de Hegai, que Ester também foi trazida à casa do rei, à custódia de Hegai, o guarda das mulheres. E a donzela o agradou, e ela obteve sua bondade, e ele prontamente deu a ela as coisas para a purificação, com as coisas que pertenciam a ela, como também lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ester não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. E Mardoqueu andava todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para saber como Ester estava, e o que lhe sucederia. Ora, quando chegou a hora de cada donzela adentrar ao rei Assuero, depois de ter estado por 12 meses, segundo o costume das mulheres, pois assim eram os dias do cumprimento da sua purificação, a saber, 6 meses com azeite de mirra, e 6 meses com aromas doces, e com outras coisas para a purificação das mulheres. Então, assim veio cada donzela até o rei. Tudo o que ela desejasse lhe era concedido, para levar consigo da casa das mulheres até a casa do rei. À tarde ela entrava, e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, para a custódia de Saasgás, o camareiro do rei, o qual guardava as concubinas. Ela não adentrava mais a presença do rei, exceto se o rei se deleitasse nela, e se ela fosse chamada pelo nome. Ora, quando chegou a vez de Ester, a filha de Abiail, o tio de Mardoqueu, que lhe havia tomado por sua filha, veio para adentrar ao rei, ela não exigiu nada além daquilo que Hegai, o camareiro do rei, o guardador das mulheres, indicou. E Ester obteve favor à vista de todos os que cuidavam dela. Assim, Ester foi levada até o rei Assuero, dentro da sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Ester acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor à sua vista mais do que todas as virgens, de modo que ele pôs sobre a sua cabeça a coroa real, e a fez rainha no lugar de Vasti. Então, o rei fez um grande banquete para todos os príncipes e aos seus servos, a saber, o banquete de Ester. E ele deu alívio para as províncias, e deu presentes, de acordo com o estado do rei. E, quando as virgens se reuniram pela segunda vez, então Mardoqueu se assentou no portão do rei. Ester ainda não tinha declarado a sua parentela, nem o seu povo, conforme Mardoqueu lhe havia ordenado,
pois Ester cumpria o mandamento de Mardoqueu, como quando estava sendo criada por ele. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava no portão do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtan e Teres, daqueles que guardavam a porta, ficaram irados, e procuraram lançar mão sobre o rei Assuero. E isso veio ao conhecimento de Mardoqueu, que contou à rainha Ester. E Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. E, quando foi feito o inquérito sobre a questão, isto foi achado. Por isso os 2 foram pendurados em uma árvore. E isto foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Atos capítulo 25. Ora, tendo Festo vindo para a província, após 3 dias ele subiu de Cesareia para Jerusalém. Então o sumo sacerdote e os principais dos judeus o informaram contra Paulo e lhe pediram, desejando o favor, contra ele, que o enviasse a Jerusalém, preparando eles uma emboscada para matá-lo no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo deveria ser guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Portanto, disse-lhes, os que entre vós são capazes, desçam comigo e acusem este homem, se há alguma maldade nele. E, tendo estado com eles por mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que trouxessem Paulo. E, tendo ele chegado, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra Paulo, as quais eles não podiam provar. Mas ele respondeu por si mesmo, eu não ofendi coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem ainda contra César. Mas Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse, tu queres subir para Jerusalém e ser julgado por estas coisas ali diante de mim? Então, Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Porque se sou um ofensor, ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas, se nada há das coisas de que estes me acusam, nenhum homem pode me entregar a eles. Eu apelo para César. Então Festo, tendo conferenciado com o conselho, respondeu, tu apelaste para César irás. E após alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia para saudar Festo. E, tendo permanecido ali por muitos dias, Festo declarou o caso de Paulo ao rei, dizendo, um certo homem foi deixado preso aqui por Félix, a respeito de quem, estando eu em Jerusalém, os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram, pedindo julgamento contra ele. A eles eu respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, antes que o acusado tenha os seus acusadores face a face, e tenha autorização para responder por si mesmo acerca do crime apresentado contra ele. Portanto, chegado eles aqui, no dia seguinte, sem atraso algum, assentado no tribunal, mandei que o homem fosse apresentado. Contra ele, estando presentes os acusadores, não trouxeram acusação alguma das coisas que eu suspeitava, mas tinham certas questões contra ele acerca de sua superstição e de um tal Jesus, que estava morto, e que Paulo afirmava estar vivo. E, porque eu duvidava de tais assuntos, perguntei-o se queria ir a Jerusalém, e lá ser julgado acerca destas questões. Mas, apelando Paulo para ser submetido à audiência de Augusto, mandei que o guardassem até que eu o envie a César. Então, Agripa disse a Festo, eu também gostaria de ouvir este homem. E ele disse, amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pompa, e entrando na sala de audiência, com os tribunos e os principais homens da cidade, por ordem de Festo, foi trazido Paulo. E Festo disse, Rei Agripa e todos os homens que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como também aqui, clamando que não convém que ele viva mais. Mas, achando eu que nada digno de morte fizera, e apelando ele mesmo para Augusto, eu determinei enviá-lo. No entanto, nada tenho de positivo que escreva sobre ele ao meu senhor, por isso, o trouxe perante vós, especialmente perante ti, ó rei Agripa, para que, após verificação, eu possa ter alguma coisa que escrever. Porque me parece irracional enviar um prisioneiro, e não notificar os crimes apresentados contra ele.